Quero saudar a todos os queridos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Acordaram bem? Dormiram bem? Isso é importante, né? Gostaria que os irmãos que abrissem suas Bíblias, por favor, no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 49. Lucas, capítulo 23, versículos 1 até o versículo 49. Diz assim as Sagradas Escrituras: levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vendendo pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu, ao saber que era da jurisdição de Herodes. Estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusaram com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fez-lhe vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhe: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tão pouco Herodes, pois nulo tornou a enviar. E é, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçado soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedidão na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido, soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedidão e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que ele levasse após Jesus. Seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventurado as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e os outeiros cobre-nos, porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados
outros 2 que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava uma epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Pai amado, nós louvamos o teu nome, exaltamos o Senhor. Te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida, de existência, que o Senhor permitiu que nós tivéssemos. Obrigado, Senhor amado, pelas tuas misericórdias, que ano após ano, dia após dia, têm se renovado sobre nós, permitindo assim que nós possamos amanhecer mais um dia, viver mais um dia. E louvamos o teu nome também porque, juntamente com a tua misericórdia, logo de manhã, se renovando sobre nós, a tua graça nos alcança, e nos alcança de maneira tão abundante que durante todo o dia nós experimentamos dela. Gera em nós, ó Paizinho amado, em um nome de Jesus, realmente um espírito de gratidão. Que haja gratidão em nossos corações, ó Pai. Que as nossas vidas reflitam essa gratidão. Que nós não agradeçamos apenas de palavras, mas que cada ato, cada atitude, cada gesto, cada fazer ou deixar de fazer, realmente demonstre a gratidão que há no nosso coração, pela obra linda, maravilhosa, perfeita, redentora, que foi manifesta e chegou até a mim, chegou até a nós, permitindo que nós, que antes vivêssemos no pecado, fôssemos transportados para o reino do Filho do teu amor. E hoje nós somos do Senhor, somos teus, lavados, remidos, comprados, regenerados, restaurados, possibilitados agora para entrar e ter comunhão com o Senhor e o Senhor com cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo. Obrigado também, ó Deus, por aquilo que o Senhor ainda irá fazer. E nós te louvamos e continuaremos, ó Deus, a te louvar e a te exaltar. Oramos assim agradecidos, Pai, no nome precioso e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Esse é um texto com certeza conhecido dos irmãos. Quem nunca leu, pelo menos ouviu falar acerca da morte de Jesus. Desse tempo em que Jesus teve que enfrentar tudo isso. E é bom nós lembrarmos que Jesus enfrentou essas coisas não de maneira obrigada. Ninguém obrigou Jesus a estar ali e passar por tudo aquilo. Ele deixou de maneira extremamente clara que ele ia passar e passou por aquilo porque ele queria passar. Havia uma necessidade que ele passasse, e louvado seja o nome dele, porque ele desejou passar, ele quis passar
Por isso nós podemos dizer hoje que nós somos dele. Se ele não tivesse feito o que ele fez, nós ainda estaríamos, como diz Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, no verso 1, ainda mortos nos nossos delitos e pecados. E nada do que nós, de repente, pudéssemos fazer ia mudar essa circunstância ou ia nos tirar desse lugar de morte. Mas apenas a morte e a ressurreição de Cristo é que nos tira desse lugar de lamaçal de pecado, tira-nos, ó Deus, desse momento de escravidão e nos transporta e nos conduz a um outro lugar, um lugar maravilhoso, um lugar de privilégio. E agora nós podemos dizer, como diz Paulo lá, escrevendo também à igreja de Éfeso, que agora nós estamos assentados em Cristo Jesus. Há uma nova vida, uma nova existência, e deve haver em nós novas motivações, novos desejos, novos anseios, novos sonhos, né? Agora sonhos, desejos que exaltem, que glorifiquem, que estejam glorificando em todo o tempo o nosso Deus, já que foi exatamente para isso que nós somos criados, para o louvor da sua glória. Mas quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós percebemos uma realidade que foi naqueles dias, mas é uma realidade talvez também nossa, presente nos nossos dias, né? Quando nós olhamos aqui, nós percebemos que havia alguns grupos de pessoas que estavam envolvidas em toda essa história e que participaram de uma maneira direta ou indireta desse momento. Nós também, nos dias em que nós vivemos, de uma maneira direta ou indireta, nós fazemos parte da história e fazemos parte da história de Jesus. E nós precisamos, e eu gostaria de compartilhar de maneira rápida, se eu conseguir, falar um pouco, bem rapidamente, acerca desse grupo de pessoas, e depois eu trazer para nós, para os nossos dias, né? A Bíblia nos revela que havia ali, logo de imediato, duas pessoas, e eu quero colocá-las como o primeiro grupo de pessoas que estavam envolvidas naquela situação. As primeiras duas pessoas eram duas autoridades, Pilatos e Herodes, né? O verso 1 do capítulo 23 diz que, levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E no verso 8 diz que Herodes entra nessa história porque Pilatos leva a Jesus, envia Jesus até Herodes, porque ele não queria, na verdade, assumir nenhum tipo de responsabilidade sobre aquela situação. E ele, sabendo que Herodes estava também em Jerusalém, ele manda para que Herodes, de repente, quem sabe, resolva e tira o peso da responsabilidade que de repente recaiu sobre Pilatos, já que ao interrogá-lo, Pilatos percebe que Jesus não era nada daquilo que os principais sacerdotes estavam tentando dizer que ele era. Ele não tinha feito, na verdade, nada daquilo que os principais sacerdotes estavam dizendo que ele tinha feito. E Herodes também, ao vê-lo e ao interrogá-lo, também não enxerga absolutamente nada daquelas acusações que ali estavam e manda de novo para Pilatos, né? Então, Pilatos e Herodes é o primeiro grupo de pessoas que estavam ali, e eles não quiseram assumir nenhum tipo de responsabilidade de condená-lo, embora Pilatos se viu obrigado a fazê-lo, porque se ele não fizesse, com certeza ele seria punido, né? Porque uma das acusações que fizeram era uma acusação mentirosa, dizendo que Jesus estava impedindo, né, de se pagar tributo a César. E nós sabemos do que a Bíblia diz, quando interrogaram a Jesus e perguntaram, é justo que se pague tributo a César? E Jesus pede uma moeda e diz, de quem é essa figura aqui? É de César. Então deem a César o que é de César, mas deem a Deus o que é de Deus. Nós precisamos sempre lembrar disso, irmãos. Existem coisas na nossa vida que nós vamos ter que fazer pensando no âmbito humano, né? Mas existem coisas, irmãos, que tem que ser dado somente para Deus. Glória, louvor, exaltação, adoração, apenas a Deus. Nós não devemos, né, adorar, nós não devemos, na verdade, cultuar absolutamente nada nem ninguém, a não ser Deus. Então, o primeiro grupo de pessoas que ali estavam era Pilatos e Herodes. Duas autoridades, né, que findaram decidindo, humanamente falando, a vida, acerca da vida de Jesus, embora Jesus deixou claro para ele, quando Pilatos, ao conversar, interrogá-lo, ele disse, eu falo tanta coisa para você, Jesus, e você não me responde nada. Você não percebeu ainda que eu tenho autoridade para mandar matar você, ou retirar você desse lugar e te conceder mais alguns anos de vida? E Jesus olha para Pilatos e diz, Pilatos, fica sabendo que nenhuma autoridade você teria sobre a minha vida, se o Pai, se do alto não lhe fosse dado. Né? E a Bíblia relata que, por causa de atitudes dessas, como de Jesus, Pilatos começa a temer, né?
já tinha ouvido falar acerca dos milagres que Jesus tinha feito, e ele passa a temer mais ainda, e ele não quis de maneira nenhuma, mas se viu obrigado a fazê-lo, a tomar a atitude de entregá-lo ao povo para que ele fosse crucificado. Há um segundo grupo de pessoas que ali estavam, irmãos, e esse segundo grupo de pessoas são os soldados, que também eram autoridade, também autoridade, seguiam as ordens de Pilatos, e eles exercem a sua função, só que muitas vezes extrapolam, passam, na verdade, os limites. Não havia necessidade de fazer o que fizeram com Jesus, mas em tudo isso nós podemos tirar lições para a nossa vida. Os soldados não apenas vão escarnecer de Jesus, retiram as suas vestes, põem uma capa para ele, colocam uma coroa de espinhos, ficam ironizando, se curvam diante da autoridade que Jesus tinha, mas que eles não reconheciam, mas mesmo assim eles se curvam, chamando-o de rei, se prostrando como se reconhecesse a autoridade dele, sem na verdade reconhecer. E eles zombavam de Jesus, bateram na sua face, escarneceram dele, esbofetearam ele, cuspiram nele, rasgaram as suas vestes. E rasgar as vestes aqui tem um sentido a ideia de nudez no sentido de mostrar algo que Jesus não tinha, que era pecado. Tudo fizeram para humilhar, para menosprezar, para de alguma maneira tentar tirar toda aquela ideia que Jesus quis anunciar, quis pregar acerca dele. Há um terceiro grupo de pessoas que ali estavam, irmãos. E essas pessoas eram os povos que ali estavam, as pessoas. E é interessante que essas pessoas que estão ali, a Bíblia diz que eles estavam apenas observando, verso 35 do capítulo 23, o povo estava ali, tudo observava, eles apenas pararam para ver o que estava acontecendo. Era um espetáculo. Um espetáculo, um momento extremamente sério, mas que tanto Pilatos, como Herodes, como os soldados, os povos, os principais sacerdotes, aqueles que viviam, que eram do Sinédrio, todos que ali estavam, quiseram fazer daquele momento, na verdade, um grande espetáculo, quando na verdade não era uma encenação, não era um momento de brincadeira ou de riso, mas era isso que eles queriam fazer, ou pelo menos tentaram fazer, ironizar, zombar, fazer chacota, na verdade, da pessoa do Senhor Jesus. E o momento era extremamente sério. O Redentor estava sendo entregue. Ele iria morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados. O povo simplesmente observava. Alguns zombavam e outros simplesmente observavam, não faziam nada, não tinham posicionamento. Nem dizia que sim, nem que não. Apenas estavam ali, curiosos, vamos ver o que ele vai fazer. Tanto é que o texto diz que em determinado momento, quando Jesus entrega o seu Espírito e ele fala com o Senhor, ele está falando com Elias, vamos ver o que Elias vai fazer. Vamos ver o que é que o Senhor, o Pai, que ele se diz filho, vamos ver o que é que Deus vai fazer. Há uma expectativa, o povo estava ali com uma expectativa, queria ver o que Jesus fazia. E não tomava atitude, ou não tinha atitude nenhuma. Há um outro grupo, há uma outra pessoa que eu quero conceituar como grupo, que é o centurião. O centurião, depois que Jesus morre, a Bíblia diz que ele olha e vê aquela situação, e ele diz, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Esse homem era diferente. E ele adora, é o que diz a Bíblia, o centurião adora Jesus. E havia, por fim, outro grupo de pessoas, que eram aquele grupo de pessoas que tinham andado com Jesus durante o seu tempo, o seu ministério. A sua mãe, a Maria Madalena e outras mulheres, e os seus discípulos ali estavam. Quando eu penso nessas pessoas, irmãos, eu penso em nós, nos nossos dias. Nós não podemos mais crucificar Jesus, é verdade? Não tem como. Mas muitas vezes as nossas atitudes, através das nossas atitudes, é como se nós quiséssemos de novo crucificá-lo. Quem somos nós, irmãos? Nesse grupo de pessoas, se eu e você, nós fôssemos nos conceituar,
ou nós fôssemos nos encaixar em um desses grupos, aonde nós estaríamos? Como autoridade? A autoridade pensava ele para tirar a vida de Jesus ou conceder mais um tempo de vida a ele? Quem somos nós, irmãos? Somos um dos principais dos sacerdotes, que temos a autoridade, para condená-lo, e aí inventamos até mentiras para que ele seja condenado? Quem somos nós? Somos o centurião, que reconhece quem ele é e o adora? Quem somos nós? Apenas a multidão que observa tudo o que está acontecendo com uma certa expectativa, mas não se posiciona, não diz quem é, deixa eu ficar aqui quieto, não vou abrir a minha boca, não vou dizer que nem sou dele, nem que não sou. Estou quieto. Estou nos lugares, mas estou quieto. As pessoas não precisam saber o que eu penso e no que eu acredito. Ou nós somos aquele grupo de pessoas que andaram com Jesus, que estavam ali, mas não como espectadores simplesmente, mas todo mundo sabia quem era Maria, mãe de Jesus, sabia quem eram os discípulos, sabia quem era Maria Madalena, as pessoas sabiam quem elas eram. Hoje, nos nossos dias, nós somos desafiados a nos posicionar. Nos posicionar. E cada dia que passa, me parece que nós estamos sendo meio que acuados, para não tomar uma atitude. Porque tomar uma atitude ao lado de Jesus, talvez traga consequências sobre a sua vida e consequências não muito agradáveis. No seu emprego, na sua faculdade, na sua escola, onde quer que você esteja, nos nossos dias, dizer que você é de Jesus implica, talvez, numa certa rejeição, implica, talvez, você perder no seu emprego um lugar, ou galgar, ou pensar em galgar um lugar de uma melhor posição, de um melhor salário. Isso talvez vai impedir você. E aí a gente assume muitas vezes aquela postura de ficar neutro. É melhor que eu não diga quem eu sou. A palavra do Senhor nos ensina que o mundo tem uma expectativa e aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Nós somos chamados, irmãos, para mostrar a nossa cara. Nós somos chamados para dizer quem somos, para vestir a camisa do Evangelho com prazer, com alegria. O Evangelho que não é apenas o Evangelho do Senhor, mas Paulo se refere ao Evangelho dizendo o Evangelho de Deus, mas ele disse, é o meu Evangelho. Vestir a camisa do Evangelho é algo extremamente necessário. Nós vestimos muitas vezes as camisas de muitas coisas. Gostamos e temos prazer muitas vezes de vestir a camisa de algum time de futebol. Você já viu um bocado de crente aí vestido? Tem gente que gosta do Palmeiras. Se Bruno estiver me ouvindo, eu vou falar dele. Bruno é palmeirense, diácono aqui da Doce, lá comigo lá na Barra. Ele é palmeirense. Roda vira, ele vai lá na escola dominical com a camisa do Palmeiras. Há problema nisso? Claro que não. Você pode ser flamenguista. Eu sou vascaíno, sofredor. Tem problema. Não há problema em você vestir a camisa de nenhum time. Não há problema, irmãos, vestir de repente a camisa de homens e mulheres, de pessoas que estão aí no nosso dia a dia. O problema está que nós, com muito prazer, vestimos camisa de time, de pessoas, mas não temos o mesmo prazer em vestir a camisa de Jesus, a camisa do Evangelho. E aí há problemas. E os problemas aí se tornam problemas sérios. Porque além de nós não dizermos que somos de Jesus, nós estamos afirmando que somos de alguém ou de algum time e que temos prazer em ser daquele time, mas nós não temos o mesmo prazer de sermos Jesus. O mundo espera com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Haviam algumas pessoas, alguns grupos de pessoas que estavam ali envolvidas naquela situação. Quem sou eu? Quem é você nos nossos dias? Lá no seu trabalho, quem é você? As pessoas te conhecem
como cristão? As pessoas te veem como cristão? As pessoas te respeitam como cristão? As pessoas sabem que você é de Jesus porque um dia você disse, eu sou evangélico? Ou porque as pessoas observam as suas atitudes e veem que você é diferente? Quem somos nós nos nossos dias, irmãos? Né? Quem somos nós? O tema da nossa igreja esse ano é arrependimento e santificação. Quando Judas traiu Jesus, depois ele se arrepende, que não é na verdade um arrependimento, porque a Bíblia diz que Judas sentiu remorso. Remorso é algo, arrependimento é uma outra história. Remorso é um sentimento que de repente chega, que pode levar você por um momento a achar que se arrependeu, lhe incomoda, faz você chorar, faz você de repente devolver as moedas, como Judas quis devolver. Mas o final do posicionamento de Judas demonstra de maneira clara que não houve um arrependimento. Porque se ele verdadeiramente tivesse se arrependido, ele não tiraria sua própria vida. Porque ele sentiria, e o próprio Deus trabalharia no seu coração, gerando o sentimento de perdão. Qual é o sentimento que muitas vezes nós temos tido nos nossos dias, mediante os nossos posicionamentos, aonde quer que nós estejamos? Esse povo, irmãos, que olhava com expectativa, simplesmente, é o mesmo povo que no capítulo 19, desse mesmo Evangelho de Lucas, falando da entrada triunfal, ele diz o seguinte, eu quero ler para vocês, a partir do verso 33, capítulo 19, versículo 33 em diante, diz, quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que o soltais? Responderam, porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da cidade do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Esse mesmo povo que agora vê o que está acontecendo e fica caladinho, é o mesmo povo que há alguns dias atrás, poucos dias, estavam lá festejando a entrada de Jesus em Jerusalém. É um povo meio que inconstante, né? No momento eles se alegram e adoram, tiram as suas vestes e botam para que o jumentinho, onde Jesus está passando, passe por cima. E em um outro momento, cruzam os braços, ficam calados, não têm posicionamento, não dizem quem são. Na nossa busca, irmãos, de uma vida de santificação, nós precisamos entender que se nós realmente fomos eleitos, nós vamos demonstrar essa eleição na nossa busca de vida de santificação. Mas nós vamos demonstrar que verdadeiramente nós somos eleitos nos nossos posicionamentos. Lembra do que a Bíblia diz? Pelos frutos é que nós somos conhecidos, né? Que frutos nós temos dado, né? Isso independe da sua idade, porque a própria Bíblia diz que nós não podemos usar como desculpa o fato de eu já estar na terceira idade, ou como dizem, na melhor idade, né? Porque a Bíblia diz que até na terceira idade, na sua velhice, ainda eles vão dar frutos. Nós existimos para dar frutos, e frutos que glorifiquem, que exaltem o nome do Senhor. Glorifiquem, exaltem o nome do Senhor. Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu nos nossos dias? Quem é você lá no seu trabalho? Quem é você? Quem somos nós, irmãos? Deus não chamou você para ficar calado, nem ficar quietinho. Deus nos chamou para dizermos para as pessoas, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu e Shaquelle, a gente, de vez em quando a gente fala, né?
que a gente sente saudades de Lázaro, do irmão Lázaro, né? Porque verdadeiramente aquele rapaz foi alcançado, deu testemunho, né? Deus mudou a vida daquele cara. E a gente muitas vezes não entende. Puxa Deus, você levou um cara ainda jovem, estava testemunhando, falando do teu evangelho, né? Mas eu acho que Deus tinha um carinho especial pela vida dele e o levou logo, né? Mas minha palavra para nós, para mim, para vocês nessa manhã é: quem é você? Quem somos nós, né? No mundo em que nós vivemos, no lugar onde você está, o lugar onde Deus te colocou. Quem é você? Quem é você? Pergunta para o teu irmão. Quem é você? Pergunta para ele. Você é de Jesus? Nós somos de Jesus? Se nós somos de Jesus, irmãos, nós vamos demonstrar isso. Tá bom? Que eu e você não assumamos nenhum outro lugar, ou nenhuma outra postura que não seja essa. De dizer, eu sou de Jesus, estou feliz, sou extremamente abençoado por causa disso, estou disposto e vou pagar o preço que for necessário, mas eu não abro mão de ser quem eu sou. Aliás, eu não abro mão de ser quem o Senhor me fez ser, porque esse é um grande privilégio, o privilégio de ser de Jesus. Vamos orar? Senhor amado, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Pai, porque em meio a uma multidão, o Senhor nos chama para sermos diferentes, para exalarmos o bom perfume de Cristo, termos um cheiro agradável. E o cheiro de Jesus é um cheiro inigualável. Não há um outro cheiro igual. É um cheiro bom. É um cheiro que atrai. É um cheiro que faz bem, que restaura, que cura. É um cheiro que fortalece. Ó Deus, no nome santo de Jesus, gere em nós nesses dias, ó Pai amado, o desejo de sermos diferentes em meio à multidão, de mostrarmos a nossa cara em meio à multidão, de não termos receio de dizer a quem nós pertencemos em meio à multidão, que nós não tenhamos por valioso, ó Deus, as nossas próprias vidas, porque a Tua palavra nos diz, ó Senhor amado, que preciosa é sim para o Senhor a morte dos seus santos. Nós precisamos entender que nós somos preciosos primeiro para o Senhor, e é isso que é o mais importante, e é isso que tem que motivar as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Senhor amado, ajuda cada um de nós a termos o cuidado para que nós não estejamos zombando de Jesus, ou quem sabe com as nossas atitudes querendo de alguma maneira crucificar Jesus de novo. Que nós não tenhamos a postura de um daqueles malfeitores, de um daqueles ladrões, que mesmo estando no lugar onde estava, ainda assim quis blasfemar, ironizar, zombar de Jesus. Mas que nós possamos aprender com o centurião, que reconheceu verdadeiramente este é filho do Deus Altíssimo. Ele é verdadeiramente o filho do homem. E o adorou. Que nós adoremos ao Senhor nesses dias, e enquanto vida nós estivermos. E que a nossa postura também seja como aquele malfeitor que o Senhor usa para nos ensinar, quando Ele diz, lembra-te, Senhor, de mim, quando Tu entrares no Teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Que nós sejamos em meio à multidão como aqueles que andaram com Jesus, que estavam ali, sim, mas todos sabiam quem eles eram e a quem eles serviam. Que
toda Aracaju saiba quem nós somos. Que na tua faculdade todo mundo saiba quem você é. Que os seus vizinhos saibam quem você é. Que no seu trabalho todos saibam quem você é. Que todos digam: este é um servo de Deus. Aquela é uma serva do Deus Altíssimo. Deus, abençoe a tua igreja. Gera em nós, ó Deus, sentimentos que realmente nos levem a estar na tua presença. Que adorem ao Senhor, que glorifique o teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui está. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor.